Pois é, e o anúncio de que o GDF não tem prazo para pagar a terceira parcela do reajuste dos servidores, que deveria ter sido paga em setembro de 2015, repercutiu muito mal entre os funcionários públicos. A afirmação jogou um balde de água fria nas categorias que esperavam o pagamento do débito a partir de março deste ano, última data anunciada pelo executivo local para o depósito dos valores. Diante da situação, servidores se articulam para pressionar o governador Rodrigo Hollenberg, o que pode gerar uma nova onda de greves no funcionalismo público do DF. E como a gente acabou de ver, 2017 promete ser de grandes desafios para o governo. Rodrigo Hollenberg entra no seu terceiro ano de gestão, ainda recorre ao discurso da herança maldita e, apesar de todo o esforço, não conseguiu atingir as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para falar sobre o assunto, convidamos Maria Lúcia Fatorelli, que é especialista em políticas públicas. Boa tarde, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Esse discurso, do governo de que estamos vivenciando uma crise financeira, mesmo com o aumento da arrecadação, ele ainda procede? Olha, em parte procede, porque de fato houve uma frustração nas receitas em 2016. O governo federal repassou uma importância menor do que a prevista, não só aqui para o Distrito Federal, para todo o país, em geral. função dessa queda mesmo, até do PIB, até o PIB do país caiu, nós tivemos uma crise, nós estamos vivendo uma crise e é importante que a população atente para esse fato, porque essa crise que afeta os servidores do DF, os servidores de todo o Brasil, a sociedade que não tem acesso aos serviços públicos como deveria, ela é uma crise desnecessária. Ela é uma crise que foi provocada principalmente pela atual política monetária do Banco Central, que acaba elevando absurdamente as taxas de juros no Brasil de forma injustificada, privilegia o pagamento de uma dívida pública que nunca foi auditada, promove mecanismos que geram dívida pública e transferem centenas de bilhões de reais para o sistema financeiro. Então, enquanto nós não analisarmos a questão econômica e financeira do país de forma global, colocando essa questão da dívida pública que leva metade dos recursos do orçamento federal todo ano, nosso país vai ficando inviabilizado. Agora, em relação ao Distrito Federal, o Distrito Federal tem uma receita especial, que é o Fundo Constitucional. É uma receita que somente o Distrito Federal recebe, diferente dos demais estados da federação. E isso não é pouca coisa. E o governo estaria aplicando mal esses recursos do Fundo Constitucional? Então, claro que sempre a gestão é uma coisa que pode ser melhorada. Sempre pode ser melhorada. E é necessário uma transparência maior. Por exemplo, das receitas efetivas que o governo do Distrito Federal auferiu no ano de 2016, 24,5 bilhões, quase a metade foi empregada em saúde e educação. Cerca de 6 bilhões em saúde, 6 bilhões em educação. Esse valor teria que ter uma transparência maior, o que está sendo realmente aplicado na área pública e o que está sendo destinado para empresas privadas que são contratadas para trabalhar nesse setor e que acabam tendo um lucro absurdo e não cumprem. E muitas não estão nem sendo pagas ultimamente também, Recebem com atraso, tem dívidas também, causa uma enorme confusão aí também, Pois é, mas se houver transparência, nós vamos ver qual dessas empresas que está efetivamente prestando o serviço que foi contratado e o lucro que tem sido auferido ao longo dos anos, Qual a retribuição? Então, essa transparência é necessária porque a metade de todas as receitas do DF, tanto receitas tributárias, de contribuições e esse repasse que vem do fundo, está indo para as áreas de saúde e educação. Agora, na sua opinião, o DF corre o risco assim, de se tornar um Rio de Janeiro ou um Rio Grande do Sul, em matéria de finanças públicas?
Creio que não, porque nesses outros estados, o problema da dívida pública, local, estadual, é infinitamente mais complicado do que no caso do DF. Uhum. Mas, no caso do DF também, falta transparência nessa área. Por exemplo, o Distrito Federal refinanciou uma dívida com a União de 600 e poucos milhões lá em 99, já pagou esse valor, cerca de 3 vezes para a União. E essa dívida hoje é o dobro. E consome, essa parte financeira consome cerca de 5% dos recursos do orçamento do Distrito Federal. Isso é muita coisa, por exemplo, quando comparamos com o valor destinado à segurança pública, que é uma área que até hoje no jornal a gente agora há pouco viu que é uma área crítica. Para a segurança pública vão apenas 2% das receitas do DF. Olha só. Então, para melhorar essa gestão, para, inclusive, garantir a participação da sociedade, nós temos que ter mais transparência e analisar como um todo esses gastos. Maria Lúcia, agradeço muito a participação com a gente. Muito obrigada, viu? Muito grata.